está falando sobre a capacidade no mercado de transferências. O Palmeiras, nas últimas horas, aumentou o tom em relação ao Wanderson. Ele mesmo, ele próprio, como diria o poeta. Porque seria um alvo do Palmeiras nessa janela de transferências. Por que seria um alvo nessa janela? O Internacional, o Colorado, o time gaúcho, ele tem uma dívida com o Palmeiras. Por quem, meu caro Pedrão Fute? Bruno Tabata. Craque de bola? É, Bruno Tabata, que foi inclusive um pedido de Abel Ferreira. Importante dizer, né? E dentro desse cenário, dessas circunstâncias, o Palmeiras cobrava uma parte do débito, abatendo no valor de negociação do Wanderson. A informação que foi oficializada de tarde, inclusive pelo GE, é que o Internacional não quer vender o Wanderson dentro desse parâmetro de negociação. É aquela história. Devo, nego, não pago nem se puder, né? Então, o Palmeiras que tentava a contratação do ponta, mas, mais uma vez, me parece que a diretoria do Palmeiras dá de ombro para uma, assim, deficiência crônica do time. Crônica do time. Que é a posição de centroavante. Né? Se o Wanderson diz não, dá de ombros pro Palmeiras, eu só posso imaginar que o Palmeiras não consiga ter a mínima capacidade de negociação com esses atletas. Né? Se não é... o Internacional tá mantendo a base do ano passado, mas perde muito em qualidade por conta de toda a situação envolvendo as enchentes, a catástrofe natural do último ano lá no Rio Grande do Sul. Financeiramente, a parte econômica do time não vai muito bem, até por conta disso. O que eu posso imaginar? Que essas equipes não vão ser protagonistas nessa temporada. E dentro desse cenário, qualquer time que dispute títulos vai conseguir persuadir esses jogadores a jogar para si. O Wanderson, que para mim o último ano fez uma temporada muito regular para baixo, deu de ombros pro Palmeiras. Olha, ele se sentiu no direito de dar de ombros pro Palmeiras. Será que o Palmeiras foi minimamente decente nessa negociação? São tantas camadas de absurdo que é difícil saber por onde começar. Primeiro, o que o Palmeiras viu no Wanderson? Sim, gente, sinceramente, o Wanderson, ele tem que ser questionado a permanência dele no Internacional. A gente tem que partir desse ponto. O Internacional, que é um clube hoje em uma prateleira abaixo do Palmeiras, assim, com alguma tranquilidade. A permanência do Wanderson não é se há debate se o Wanderson tem que ser titular no Inter. Se há debate, se ele tem que permanecer no Inter. E aí, mais uma vez, o Palmeiras, muitas vezes, Enio, não sei se você tem essa mesma percepção, quero saber também da galera de casa, parece aquela pessoa que ela vai acumulando riqueza, e o grande prazer da vida dela é acumular cada vez mais. É ser rico, ponto. Né? É ser rico, entendeu? E não desfrutar da riqueza. Porque não é possível que o Palmeiras, precisando de um atacante, vá atrás de abater uma dívida com o Internacional pelo Wanderson. Assim, tinha várias formas de abater essa dívida pelo Internacional de opções melhores. O Internacional não acabou de pagar lá o valor que o Celtic queria no Bernabéu? Não acabou de pagar? Olha aí, Internacional, eu quero aquele valor lá, eu quero o valor agora, porque eu vou pagar a diferença do Bernabéu e eu vou ter um lateral de alto padrão. Isso é que eu não consigo entender. Eu tô com os números aqui do Wanderson, porque eu me deu lastimáveis os números do Wanderson. O Wanderson na temporada passada, ele fez incríveis 43 partidas pelo Internacional. Ao todo, foram 10 participações em gols. 5 gols, 5 assistências. No ano detalhe, ou no Campeonato Brasileiro? No ano. No ano, 43... 12 meses. Em 12 meses ele participou de 10 gols. Desses 10 gols que ele participou, 5 foram no Campeonato Gaúcho. Ou seja, sobram mais 5 para a Série A do Campeonato Brasileiro. 70% da temporada. 70% da temporada. Além disso, um jogador que em grande parte da temporada foi um reserva. É um jogador que não tem o costume de terminar, quando entra de titular, de terminar as partidas ou de entrar como titular e fazer, enfim, vocês entenderam. É um jogador que está a um nível tão abaixo do Palmeiras que o debate maior não é o porquê o Inter não aceitou debitar essa dívida. Para mim, o ponto central da discussão é
o que o Palmeiras enxergou nesse jogador, mais uma vez, com todo respeito ao Wanderson, mas quando a gente fala de nível técnico, como diria um parceiro meu de profissão, querido Carlos Alberto, e eu nem acredito que eu fiz essa citação aqui agora, já tô Você chamou de arrependido. querido ainda, né? Mas quando se fala de nível técnico, você tem que tirar pro lado essas questões subjetivas, né? É claro, a gente respeita todo jogador, mas o Wanderson não é jogador de nível pro Palmeiras. Assim, mas longe de ser, longe de ser. Se alguns torcedores, parte da imprensa, questionou o Facundo Torres, que estava vindo da MLS, o que falaremos do Wanderson? Então, assim, e a gente estava falando de se apequenar, né? No caso do Palmeiras, a potência que é e a forma que se comporta no mercado, essa é uma grande demonstração, que o Palmeiras, por vezes, não tem noção, não tem ideia do tamanho que tem, da importância que tem e do que almeja nessa temporada. Porque se você precisa de um homem de ataque e você olha para o Wanderson do Internacional, você está completamente perdido. Em que, e eu vou terminar com essa pergunta, quero saber de você, Enio, e da audiência que nos acompanha nesse momento, em que o Wanderson é melhor que o Rony? Porque ele é um jogador instável que não estava aqui? Vai trocar 6 por meia dúzia? Olha, a gente não quer mais o Rony porque ele passou tempo demais. Agora nós vamos passar raiva com outro jogador. Não faz o menor sentido. É você trazer um jogador do mesmo nível que o Rony, que só não está desgastado como o Rony. Aí você vai vir o Wanderson e vai fazer o quê? Entregar 10 para ele também? São coisas que, assim, inexplicáveis. Daqui a pouco tem uma informação sobre o camisa 10 do Palmeiras para a temporada. Pelo menos se elevou um pouquinho o nível do camisa 10 do Palmeiras.